União Batista Bíblica Nacional. E o nosso comitê de missões, além da minha pessoa, é composto pelo pastor Álvaro Pavan, que é o diretor de projetos, pastor Marcelo Silva, por favor, pastor Marcelo, fique de pé, que é o diretor secretário, e o pastor Manuel Cano, que acredito que deu uma saidinha aqui agora, que é o nosso diretor de marketing. Durante todas as noites do nosso Congresso Batista Bíblico, nós queremos apresentar para vocês um desafio missionário. Esse desafio vai se desenrolar nas 4 noites. Então você precisa estar bem atento. Hoje vai ser lançado a primeira parte. Então preste muita atenção naquilo que o pastor Álvaro apresentará no dia de hoje. E o quebra-cabeça será montado até que na 4ª noite, então, na quinta-feira, na 4ª noite, nós lançaremos então o desafio final, tá bom? Então, eu busquei, sob a orientação do pastor Marcos, algumas pesquisas, né? Nós vamos apresentar para os irmãos, como disse o pastor Joel, paulatinamente até quinta-feira à noite, quando lançaremos o desafio para até o próximo congresso podermos dar o pontapé inicial. Teremos 2 anos para nos prepararmos para isso, tá bom? Nosso tema é este, né? 100% bíblico. Então, os desafios de missões no século XXI, sendo simplesmente bíblico. Vamos pensar nisso, né? Você sabia que estudos realizados nos 4 evangelhos apontam que Jesus gastou 49% do seu tempo na formação dos discípulos e os outros 51% no ministério público, acompanhado dos discípulos, que seria a sua prática? Eu ouvi certa vez do pastor Ben Hong, de Hong Kong, o seguinte: se saímos somente para plantar igrejas, não é certo que faremos discípulos. Mas se saímos para fazer discípulos, é certo que teremos uma igreja. Ser bíblico, portanto, é cumprir a grande comissão. Se queremos ser 100% bíblico, devemos cumprir a grande comissão. Talvez seja por isso que em pleno século XXI a igreja ainda não completou a sua tarefa. Alcançar outros é a natureza da igreja do Novo Testamento. A igreja do Novo Testamento é uma igreja que vai. Não podemos deixar que a igreja se volte para dentro. Uma igreja voltada para dentro é uma igreja doente. A igreja de Jesus deve ser uma igreja que vai. Uma igreja voltada para fora. A grande comissão nos diz: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os e depois ensinando-os a obedecer. Isso tem tudo a ver com discipulado. Não é um ensino para conhecimento, é um ensino para obediência. Não é para acrescentar conhecimento, é para fazer servos, discípulos obedientes. Ser bíblico, portanto, é cumprir a grande comissão, alcançando todos os grupos de pessoas, todos os povos do mundo, pessoas não alcançadas, que não estão fora do nosso relacionamento diário. Você não vai ter contato com esse pessoal. E também povos ainda não alcançados. Atos 1:8, Jesus, se despedindo dos seus discípulos, dizia que eles seriam revestidos de poder e depois seriam testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, como em toda a Samaria e como em até os confins do mundo. Isso nos faz pensar, e é um desafio que queremos iniciar, fazer você refletir. Nós temos um stand aqui na entrada, pastor Gerson Avena da Silva, filho do pastor Zé Cristóvão, que é pastor aqui em Curitiba, está lá na porta. É só olhar que você lembra do Zé Cristóvão, né? Ele é um dos diretores de uma agência missionária que trabalha com os muçulmanos. Se você tiver interesse, quiser conhecer um pouco mais, se aproxime, tem lá várias indicações. Nós temos a comunhão, parceria com várias agências missionárias, Novas Tribos, Asas de Socorro, né? Missão Além, inclusive temos missionários na Missão Além também.
E por que não, se algum missionário se direcionar ao campo entre os muçulmanos, temos mais uma agência missionária como parceira. Pense. Vamos orar? Você percebe que existe uma razão para a nossa existência, que não é só ocupar um lugar nos bancos das nossas igrejas, mas é ocupar um lugar no campo missionário que o Senhor tem revelado a nós. O pastor Marcelo vai chegar aqui, vai orar mais uma vez, pedindo ao Senhor graça, para que o Senhor tenha realmente falado aos nossos corações, fazer-nos aceitar o desafio que Ele nos deu. Vamos orar, Deus. Querido Deus, bondoso Pai, nós te agradecemos, primeiramente porque um dia a nós foi revelado tua graça, por meio de obreiros, missionários que, deixando a outra América, chegou até nós, ensinando-nos, ó Deus, tua bendita e santa palavra. Fiquei emocionado de vê-los lá e emocionado de ver todos vocês aqui. Nós, de Curitiba, sabemos que muitos estavam preocupados com o clima, com o tempo, se estava quente, se estava frio, né? Mas não se preocupe, o nosso Pai sabe o bom clima que nós precisamos aqui, amém? Então sejam todos bem-vindos. Pastor Faustino. Quero agradecer a Deus pelo privilégio de poder participar com vocês. E como ontem nós recebemos missionários da nossa igreja, nós até falamos, olha, a oração de vocês foi forte, que se fosse a semana passada, estava muito frio. Então sejam bem-vindos, que Deus possa abençoá-los, que a palavra seja pregada, que o Espírito Santo tenha plena liberdade de agir em cada vida nessa noite, nesses nossos dias aqui. Deus abençoe. Obrigado, pastor Faustino, pastor Dalton, e eles trabalharam aqui muito para que nós tivéssemos aqui esse congresso. Que Deus possa nos abençoar. Amém, irmãos? Então, amém. Ok. Apresentando um louvor de adoração ao nosso Deus. Enquanto eles chegam, deixa eu lhe falar, se você não tem o seu crachá, você vai tê-lo, é só chegar lá. Hélio Oliveira, irmã Helena, por gentileza, cheguem até aqui. Pode subir aqui, pode subir aqui. Pastor Renato Sabarreto está por aí? Chega aqui, pastor. É o pastor deles. Pastor Hélio e irmã Helena, eles têm trabalhado há mais de 30 anos na obra do Senhor. Foram missionários em Rondônia, né? Pastoreou 15 anos a Igreja Batista Bíblica Jardim São Domingos, em Guarulhos. Depois voltou para o campo missionário em Rondônia, trabalhou mais 5 anos naquele campo. Ao todo são mais de 30 anos, né, dedicados à obra missionária. Ele vinha trabalhando em Guarulhos nos últimos anos, uma frente missionária no Jardim Fortaleza, que é uma congregação da igreja do pastor Renato Sabarreto. Eu vou deixar o casal aqui, o pastor Hélio, dar uma palavrinha, né? Depois, se o pastor Renato quiser dar também, tá? E nós vamos então ouvir esse irmão. Para mim, uma alegria estar com os irmãos. Foi uma alegria para mim também, todos esses anos. Nós ganhamos muito, não muito dinheiro, mas nós ganhamos saúde, ganhamos força, né? E a alegria de poder ver pessoas se levantando para o Evangelho. E cada vez que nós começávamos um novo trabalho, a alegria aumentava, porque sabíamos, olha, aquilo vai crescer, vai dar fruto, né? Mas para crescer e dar fruto nós temos que cuidar da planta, não é? E Deus nos deu tempo para que nós pudéssemos fazer isso. Deus nos abençoou, nos dirigiu e nós ficamos aqui. O último trabalho nosso foi em Jardim Fortaleza. Eu digo o último trabalho com a responsabilidade no trabalho, né? E nós paramos, né? O pastor Renato quis nos aposentar, né? Ah, agora você vai parar, né? Mas
não dá para parar, né? Não dá para parar. A nossa alegria é poder falar do amor do Senhor Jesus. Então nós louvamos a Deus por esses momentos, esses dias que Ele nos deu. Nós louvamos a Deus pela companheira, né, que Ele nos deu, Helena. O ano que vem faz 50 anos que nós estamos casados, né? Casados. Isso para mim não é orgulho, não é uma bênção, não é? Porque eu dou muito trabalho para ela. Dou muito trabalho. Ainda mais depois dos meus 2 AVCs. Aí piorou. Mas Deus tem cuidado de mim, né? A minha igreja em Fortaleza tem cuidado de mim. Então nós agradecemos, pastor. Que Deus possa estar abençoando os pastores. E olhem por mim. Lembre-me, pastor Hélio Oliveira, né, que nós possamos ainda, né, continuar fazendo a palavra do Senhor, levando a palavra para as pessoas. Deus abençoe. Boa noite, irmãos. Realmente nós tivemos que aposentar o pastor Hélio, senão ele não pararia. Mas o pastor Hélio teve 2 AVCs e não tem condições de dirigir 1 hora de carro até a congregação. A preocupação nossa como igreja, e trabalhamos 6 meses, tirando aos poucos. A gente sabe que o pastor, se parar de vez, ele para mesmo, né? Então, ele não tem servido como missionário na congregação, está conosco na igreja mãe. A irmã Helena tem trabalhado muito ali com as crianças, o pastor Hélio tem auxiliado nos cultos, mas do trabalho não tem mais condições. Como ele disse, ele teve 2 AVCs e ele ficou com algumas dificuldades. Então, por uma questão de saúde, a nossa igreja tomou essa posição de acompanhá-lo, e agora, tratando com a comunhão, fazendo tudo dentro dos regulamentos do Comitê de Missões, a nossa igreja, no final do ano passado, paramos com a atividade do pastor Hélio lá. A congregação continua ativa, 4 anos, agora em construção do novo templo, compra de terreno. Pastor Hélio muito amado, muito querido ali, e vamos continuar auxiliando e apoiando o pastor. Ele está aposentado do ministério ali, já de Fortaleza, mas continua servindo a Deus na igreja local e sendo cuidado e amado pela nossa igreja. Nosso apelo às igrejas que têm apoiado esse ministério do pastor Hélio: o pastor aposenta, e muitas igrejas acabam mudando esse investimento para outros projetos. E o pastor aposentado, ele continua dependendo do sustento das nossas igrejas. Então a nossa igreja continua com esse apoio e pedimos àqueles que puderem que continuem auxiliando nisso também, para que o pastor Hélio continue ali servindo com alegria e tendo ali os proventos na sua casa, aquilo que Deus tem cuidado dele através das nossas igrejas. Bem, eu quero chamar mais uma missionária, a irmã Maria Socorro Fragoso, para chegar até aqui. Também é outra obreira veterana no campo missionário, 40 anos trabalhando em Assis Chateaubriand, o Lar Batista Bíblico, o pastor Joaquim Fragoso, o saudoso pastor Joaquim Fragoso. Ela vai dar uma palavrinha também. Eu quero chamar o pastor dela agora, o pastor Mateus, de Assis Chateaubriand, para chegar aqui. A irmã vai dar uma palavrinha, depois o seu pastor também pode falar, e nós vamos depois fazer um fechamento. Boa noite, irmãos. É um prazer, uma honra estar aqui em mais um congresso e dar um pequeno testemunho aqui. O primeiro chamado que eu recebi foi o chamado para salvação. Eu fui salvo aos 9 anos e logo recebi também um chamado para a obra do Senhor, fiz o seminário. E logo que estava formada, eu estava indo para o Lar Batista. Eu era bem jovem ainda quando eu fui para lá. E por 40 anos trabalhei ali. Nesses 40 anos, Deus, de alguma forma, me juntou ao pastor Joaquim. Ele estava viúvo, nós nos casamos.
Tivemos 2 filhos, esses 2 filhos agora estão casados, moram fora do país, mas temos 7 netos desses filhos. E durante o tempo que nós trabalhamos no Lar Batista, foi um tempo maravilhoso, onde tivemos muitas crianças que cresceram ali, hoje estão formados, alguns casaram com pastor, outros estão trabalhando em igrejas. Ele sabe até onde nós vamos, né? E eu só tenho que uma grande bênção para nós lá na igreja local. A nossa igreja lá em Assis tem dado toda a assistência, todo o apoio à irmã nessa nova etapa da vida dela, com esse trabalho, que já tem sido uma bênção e cremos que será uma bênção maior. Então a nossa igreja tem dado todo o apoio que ela precisa, tem estado sempre ao lado, auxiliando, e assim ela tem desenvolvido este ministério na igreja local e tem sido realmente abençoador, não só para ela em particular, mas para toda a igreja, assim como um todo, e assim nós vamos continuando fazendo o trabalho do nosso Deus. Me sinto honrado, privilegiado por estar na direção daquele trabalho e ter o socorro justamente conosco, desenvolvendo este ministério que tem sido realmente abençoador. Assim como o pastor Renato bem disse, aquelas igrejas que devem permanecer, porque vocês viram o relato, ela tem ainda lá mais algumas pessoas que estão com ela e não é fácil, é difícil, realmente não é fácil. Então que o Senhor nosso Deus possa mover no coração de todos que aqui estão e olhe com carinho para essa nova etapa da vida do nosso povo, que assim como foi uma grande bênção no lar, ela será e tem sido uma grande bênção para nós ali na igreja local. Deus abençoe. Deus nos diz que devemos dar a cada um que é devido. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Amém? Nós estamos orgulhosos desses missionários que deram suas vidas no campo. A irmã Socorro continua na obra. Ainda tem algumas crianças que não foram emancipadas, estão com ela na casa dela. O pastor Hélio e a irmã Helena continuam trabalhando, amém? E assim é a vida do servo de Deus. Ele pode aposentar, sai da linha de frente, mas ele continua trabalhando, apoiando, combatendo na obra do Senhor. Isso é muito importante. Eu gostaria de chamar agora aqui pastor Joel Barbosa, pastor Álvaro Pavan. Nós vamos entregar uma lembrança, singela lembrança ao casal e à missionária Manaís. Tirar uma foto aí, depois nós vamos orar. Peço à congregação que fique em pé, nós vamos orar.